Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo aqui esse vídeo. Bom, algumas pessoas pediram para eu fazer a correção dessa atividade aqui, que eu passei para o terceiro ano, pessoal do terceiro ano, foi a última atividade que eu passei. Se eu não me engano, a atividade 3. Porque teve gente que estava tendo dificuldade, porque não estava tendo explicação do professor e tudo mais. Então eu vou tentar fazer a correção dos itens dessa atividade, tá? Vou tentar elaborar um vídeo, né? Esse vídeo para vocês entenderem como é que é a resolução dessa atividade. E aí vocês me digam depois o que é que vocês acharam. Se teve alguma parte que ficou sem entender, se não ficou muito legal. Então, eu queria depois que vocês pudessem interagir comigo para me dizer o que é que vocês acharam. Então, vamos lá. A primeira questão da nossa atividade é uma questão do Enem de 2017. E o enunciado dela é esse aqui, ó. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme figura 1. A figura 1 está bem aqui, ó. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mais conectada com a natureza. E aí ele pergunta, ó, a forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na figura 2, que está bem aqui, ó. Ele quer saber que forma geométrica é essa daí, dessa figura 2. Tá? Então, a gente vai fazer uma análise dessa figura para tentar determinar que sólido, que poliedro é esse daí. Bom, continuando aqui, aqui eu tentei desenhar no papel para vocês aquela estrutura da figura 2, né, que representa a cabana. Então, para quem se interessar, essa questão ela é do Enem de 2017, a questão número 154. E aqui está a figurinha que está representada lá na figura, tá? Ali na questão de vocês. Então, vamos lá. A gente precisa definir exatamente que sólido, que figura é essa aqui. Então, vamos analisar, vamos fazer uma pequena análise aqui a respeito dela. Vamos olhar primeiro as faces que compõem essa figura, tá? Eu vou marcar para vocês aqui. Bom, eu fiz essas marcações aqui, ó, e como a gente pode perceber, essas duas faces aqui que estão marcadas, ó, essa daqui e essa aqui de trás, elas são triângulos, tá? As duas são triângulos. E as demais faces aqui, essa daqui da frente, a base e a que está lá atrás, são retângulos. Então, como a gente pode observar, ó, a gente tem duas faces triangulares e iguais, né? Essas duas faces são iguais. E as demais faces são retângulos, tá? Então, como a gente já tinha visto em sala de aula, essa figura ela tem um par de faces iguais, um par de faces congruentes, e as demais faces são retangulares. Então, essa característica que a gente pode ver aqui é a característica de um prisma, tá? Então, a gente já sabe que essa figura é um prisma. Além disso, a gente sabe o quê? Essas duas figuras, essas duas faces aqui, que são as bases desse prisma, elas são triangulares, tá? Tem forma de triângulo, as duas são iguais. Então, a gente pode dizer que esse é um prisma triangular, porque as bases desse prisma, né, são triângulos. E, além disso, essas bases, as duas bases aqui, ó, como a gente pode ver nessas indicações, elas formam 90 graus com as faces laterais, que são os retângulos. Então, é um prisma triangular reto. Pronto. Então, a gente acabou de definir qual é essa figura aí. Então, pela nossa alternativa, se eu não estou enganado, a alternativa correta é a letra E, na nossa atividade. Beleza? Na questão 2, é apresentada uma figura igual essa que está aí desenhada no papel, e é perguntada a quantidade de cada um dos elementos dessa figura, tá? Só para a gente poder relembrar, os elementos que uma figura possui são, que uma figura, no caso, um poliedro, né, que é o assunto que a gente está vendo, são as faces, as arestas e os vértices, tá? Só para a gente relembrar. O que são as faces? São as figuras que formam a superfície do poliedro. Então, ó, cada uma dessas figuras que estão aqui, ó, que a gente está vendo, ó, cada um desses quadradinhos aqui, que estão compondo a superfície do poliedro, cada um deles aqui é uma face, tá? Inclusive esse crucifixo aqui da frente, ó, aqui da frente e o que está lá atrás também, essas cruzes aqui.
Então, cada um dessas figuras aí que formam a superfície do poliedro é uma face, tá? O que são as arestas? As arestas são os encontros entre as faces. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, essa linha aqui, ó, que é o encontro entre essa face e essa face aqui. Então, isso aqui é uma aresta, tá? A gente pode dizer também que as arestas são como se fossem as linhas que compõem o desenho, né, que a gente utiliza para poder fazer o desenho, para fazer a figura. Inclusive essas que estão tracejadas aqui, ó, porque elas são as que estão por trás da figura que a gente não consegue ver, tá? Mas elas têm que estar apresentadas aqui, elas têm que ser representadas aqui e a gente tem que contar elas também. E por último, os vértices, que são os encontros entre as arestas, ou então a gente pode dizer que são também as pontas da figura. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho essa ponta aqui, ó, que é o encontro entre essa aresta e essa daqui. Então o encontro entre essas três arestas, que é essa ponta aqui, ó, é um vértice, tá? Então vamos lá. Vamos fazer a contagem de cada um dos elementos desse poliedro aí. Eu vou começar pelo que as alternativas ali apresentam, tá? Eu vou começar com os vértices, vou contar os vértices, depois as faces e depois as arestas. Então vamos lá. Os vértices são cada uma das pontas. Vamos fazer a contagem aqui então. Então aqui eu tenho um vértice, 2, 3, 4, 5, 6, aqui 7, 8, 9, 10, 11 e 12 com esse final aqui. Pronto. Contei aqui na frente da figura, ó, 12 vértices, tá? Atrás da figura também, como a gente pode perceber ali, ó, é igual, tá? Então, eu tenho 12 aqui na frente, vou contar com os de trás também. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Pronto. Contei todos os vértices, todas as pontas aí, ó. Então, eu vi que é 24. Pronto. 24 vértices. Agora a gente vai contar as faces. Lembrando que as faces, ó, são as figuras que formam a superfície do poliedro, tá? Então, nesse ponto aqui a gente tem que prestar bastante atenção para não deixar passar nada batido. Então aqui, ó, aqui em cima a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 com essa aqui, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 com essas aqui. A gente tem a da frente, a cruz aqui, ó, que forma aqui na frente, 13, e com a de trás também, que está lá atrás, 14. Então, nesse exemplo aqui, ó, nessa questão, a gente tem 14 faces. 14 faces. E por último, agora a gente precisa contar as arestas. O que vão ser as arestas? Vão ser todas as linhas que formam aqui, ó, a figura, tá? Então vamos lá, vamos fazer a contagem. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Então aqui agora a gente vai fazer essa contagem, tá? Então a gente tem, vou começar aqui por cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui agora, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Agora falta essas aqui, ó. Eu parei no 24, né? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 com essa aqui. Então, ó, 36 arestas.
Então, essa nossa figura ela tem 24 vértices, 14 faces e 36 arestas. Então, pelo que está lá nas alternativas da nossa questão, a alternativa que responde isso daí, ó, é a alternativa A. Beleza? Então, pessoal, continuando aqui a nossa correção, tá? Vamos aqui para a nossa terceira questão da atividade. Então, a gente tem o seguinte, ó. O enunciado é esse aqui. Ao passar sua mão direita por todos os vértices e arestas de um poliedro, somente uma vez, um deficiente visual percebe que passou por 8 vértices e 12 arestas. Conclui-se que o número de faces desse poliedro é igual a... Então, nesse caso a gente vai utilizar aquela relação de Euler, relação de Euler, não sei, do jeito que vocês preferirem chamar, Euler ou Euler, tanto faz. Que ele faz essa relação entre o número de vértices, o número de faces e o número de arestas de um poliedro, tá? Então a relação é essa aqui, que a gente até já viu na sala de aula, e a gente vai utilizar ela para resolver essa questão aí. O que a gente sabe é o quê? Esse poliedro dessa situação, a gente conhece o número de vértices desse poliedro, que são 8 vértices, né? Tá aqui dizendo, vértices V igual a 8. E a gente conhece também o número de arestas, que são 12 arestas. Então, a gente sabe também que o número de arestas é igual a 12. A única coisa que a gente não conhece ainda, que é o que a gente quer descobrir, ó, é a quantidade de faces. Então, F, vou colocar aqui com a interrogação na frente. Então, aqui agora a gente só precisa substituir cada um desses valores que a gente tem aqui, ó, na nossa relação, nessa equação aqui, e descobrir quem é o valor de F. Então, vamos lá. V igual a 8. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 8 mais F, que é o cara que a gente não tem ainda, tá? F menos A, que a gente já tem, né? A gente já conhece, que é 12. Que é igual a 2. Pronto, feito isso aqui, agora é só a gente isolar o F aqui desse lado da igualdade. Então, os outros elementos aqui, ó, a gente vai transferir eles, então a gente vai ter F, que vai ser igual. O 2 ele vai permanecer desse lado, 2. O 12, como ele está negativo aqui, ó, a gente vai transferir ele para cá, positivo. Mais 12. E o 8 está positivo, então, assim que ele vier para o outro lado, ele vem negativo. Pronto. Então, a gente vai ter aqui agora, ó, F vai ser igual a 2 mais 12 menos 8. Então, a gente vai ter F igual a 2 mais 12, que é 14 menos 8. Agora, 14 menos 8, a gente sabe que é 6. Pronto. Então, o número de faces desse poliedro aqui, ó, é igual a 6. Que, se eu não me engano, deixa eu olhar na atividade de vocês aqui, é a alternativa D. Então, a alternativa D é a alternativa correta para essa questão.